Opa! Eu sou o Gudok e Elden Ring é um dos meus jogos favoritos. Além da sua gameplay ser impecável, uma das coisas que mais me fascina a respeito dessa obra é a parte artística. O jogo é uma verdadeira obra de arte, desde as maiores e mais épicas estruturas que você pode encontrar, até os mais pequenos talismãs que você pode passar por despercebido. E hoje vamos dar uma olhada nesse universo e entender mais sobre a arte do Elden Ring. Essa não é a primeira e provavelmente não será a última obra da From Software. Isso significa que muito do resultado que vemos em Elden Ring é consequência de outros jogos que vieram anteriormente. O mais notável desses jogos é Dark Souls, que não só empresta muito de sua gameplay, mas também de sua parte artística. Inclusive, dentro de certas catacumbas e cavernas é facilmente confundido com tal franquia. Nesses locais mais escuros, as similaridades ficam muito mais evidentes, principalmente por ser ambientes mais escuros, muitas vezes góticos e sombrios. Temática essa que é muito proeminente em Dark Souls. E falando nesses lugares, alguns deles acabam lembrando bastante da cidade de Irithyll, ou Irithyll, não sei dizer o nome, do Dark Souls 3, por esses mesmos motivos que eu citei. Porém, diferentemente da sua obra irmão, Elden Ring tem uma estética muito mais puxada para o fantasy clássico, deixando um pouco de lado o gótico para abraçar mais a claridade e as cores saturadas. O que para os padrões da From Software é bem estranho para dizer no mínimo, considerando tudo que já foi feito pelo estúdio Sekiro, Dark Souls, todos eles com uma estética muito escura. A impressão que dá é que nessa obra o Hidetaka Miyazaki, diretor do jogo, tentou aproximar o estilo do jogo para algo mais Senhor dos Anéis, ou então Zelda Breath of the Wild, que inclusive foi uma referência utilizada para a criação do jogo. Acredito que um desses motivos para tomar essa decisão artística de tornar o jogo menos dark tenha vindo direta ou indiretamente do escritor George R.R. Martin, tendo em vista que o mesmo fez Game of Thrones, que é por si só uma baita história de fantasia à la RPG de mesa clássica. E considerando que ele fez parte da escrita da história de Elden Ring, não é uma loucura tão grande pensar que isso tenha influenciado o estilo visual do jogo. E sobre o design dos personagens, assim como o do cenário, é uma obra-prima. Você pode enquadrar qualquer frame do jogo e pendurar na parede da sua casa de tão belo que esse jogo é e ninguém vai te questionar de nada. Porque esse jogo é arte pura. Com relação aos personagens, eles têm muitos dos estereótipos de RPG clássico, como as classes, tipos de armas, magias, dragões. Só ficou faltando uma taverna mesmo para completar o bingo do RPG. O que o torna diferente são as outras referências que são inseridas nesse estilo, como por exemplo o empréstimo de aspectos da cultura oriental, como por exemplo as estilizações clássicas de anime. Pode soar um pouco estranho dizer que animes influenciaram Elden Ring, tendo em vista que a renderização do jogo ela é mais puxada para o realismo, mas levando em consideração que é uma obra feita no Japão, isso acaba sendo mais compreensível. O mais clássico desses empréstimos foram os do mangá Berserk. Em praticamente todas as obras da From Software vai ter um bicho parecido com algo do Berserk. O espadão do Guts, por exemplo, o design da Tervory, o capacete da Malenia, e por aí vai, é bastante referência. Mas as influências não acabam por aí. Na realidade eu diria que seria só o começo. Em animes é comum ser exposto ao estranho. Nessa altura do campeonato já se tornou algo comum até. Como por exemplo, faxineiros que são capazes de se tornar dragão, a criançada que tem o diabo dentro delas, e até mesmo pessoas que se transformam em armas. Só tem maluquice em anime. E existe algo nessa estranheza que está presente em Elden Ring, que é o que me faz acreditar nessa influência da mídia dos animes e mangás dentro do jogo. Como por exemplo as armas, que são absurdamente grandes e com poderes no mínimo questionáveis. Ou então designs de armadura que são fodas pra caralho, mas nem um pouco prático, como a armadura do D, que carrega uma cabeça de metal no meio do peito, que deve pesar pra um cacete. É muito lindo, mas imagina se eu usar isso no meio de uma luta.
não é nem um pouco prático. E o mesmo se aplica aos cenários. Todos os locais são incrivelmente belos, com uma arquitetura claramente fundada em lugares reais, como por exemplo o Batistério de Pisa, sendo referenciado na arena de Malekith, em Faraó Azula. Quando você bate o olho, por exemplo, nessa referência, fica claro o quão inspirado a arquitetura de Elden Ring foi em cima de coisas reais. Inclusive, muitas dessas referências são baseadas em lugares relacionados à fé e lugares sagrados, o que me faz imaginar se isso tem relação com a vontade maior, a Greater Will, que é a fé que é construída dentro do jogo. Porém, não é só em referências reais que vive as construções de Elden Ring. Assim como os designs de armadura, os locais também podem ser bastante estilizados, como em Leyndell, por exemplo, que tem um fucking dragão com uma espada bizonha no meio das casas. É muito foda quando você bate pra olhar um dragãozão desse aí no meio da cidade. E abre muita margem para teorizar sobre a lore. Por que tem isso jogado no meio das casinhas, né? E essa é a mesma abordagem que eles tiveram para as armaduras. São muito belas e bem estilizado, o que traz um ar revitalizador para o gênero de fantasia como um todo. O que dá a entender é que para From Software a lore é a parte primordial da experiência do jogo. Por isso eles usam de designs mais expressivos para contar o máximo possível de coisas de maneira não verbal, deixando com que esses designs que são mais impactantes cativem o jogador a imaginar o motivo deles serem da maneira como são. E esse é um dos motivos principais pelo qual a comunidade do jogo é tão fascinada com os detalhes. Sempre tem algo para se aprender caso seja dada a devida atenção. Se você olhar para as coisas, para as partes minuciosas que tem nos cantinhos dos lugares, você vai aprender algo novo sobre aquela história. E esse mesmo carinho e atenção dado ao design também foi dado às cores, que foi cuidadosamente pensado e selecionado. Em muitos jogos as cores servem uma função de gameplay, ajudando o jogador a entender o que está acontecendo na tela. Por exemplo, o verde ser relacionado às coisas de vida, à cura, ou então o vermelho, que significa inimigo ou dor. Você deve se afastar do vermelho e ir em direção ao verde. No entanto, as cores no Elden Ring servem um outro propósito, o propósito narrativo. As cores deixam de ser meros objetos de foco para ter uma camada mais profunda na história. Não é sobre um foque aqui ou foque ali, sabe? Foque aqui nesse azul que você vai receber um escudinho. Ou então, toma cuidado para não tocar no vermelho. Mas sim, por que esse personagem, por exemplo, tem um olho roxo? Pode parecer tosco, mas o simples fato de você pensar no motivo pelo qual o personagem tem determinada cor no olho já é incrível. É um feito que muitas obras não conseguem fazer. E isso se deve ao fato de Elden Ring ser uma obra que recompensa por você ser um nerdola que fica observando tudo que tem no jogo. Isso, por exemplo, fica evidente quando você para olhar nas cores, né? Como, por exemplo, o fato do dourado representar a Golden Order, que é a religião predominante nas terras intermédias, por assim dizer, e tudo a seu respeito leva essa mesma cor, como, por exemplo, suas magias, suas armaduras, e eu até arriscaria dizer que os cabelos dourados de Marika têm relação com esse fundamento. Dito que a rainha Marika segue as vontades da Greater Will, que é a divindade responsável pela Golden Order. Mas isso não vale só para o dourado, na verdade, isso vale para todas as cores praticamente do jogo. O vermelho representa os relâmpagos de dragões ancestrais, assim como as chamas de deuses vindos de outras partes daquele universo. O azul, por sua vez, é associado às magias pedrilhantes de Raya Lucaria e também às magias dos povos que vivem abaixo de nós dentro do jogo, na cidade de Nokron. O roxo é atrelado a magias gravitacionais e também ao soninho. O preto é relacionado à morte e por aí vai.
E essa abordagem acaba sendo super interessante porque abre um leque de possibilidades muito imenso com relação à interpretação da história, fazendo com que a comunidade sempre fique atenta sobre o porquê das coisas terem determinada cor. É realmente muito legal de ouvir as discussões que são fomentadas a respeito das cores nas coisas de Elden Ring. E acaba sendo muito impressionante observar a quantidade diferente de cores que tem seu significado. Normalmente você tem essa atribuição de significado a cores de maneira muito reduzida e simplória, mas não com esse jogo, é que praticamente toda cor tem um viés. E tudo isso graças à direção de arte, que é um dos pontos mais fortes e um dos maiores méritos dessa obra. Mas mesmo sendo muito lindo, com uma direção de arte impecável, o jogo recebeu críticas severas com relação aos gráficos. Mas por quê? Não era pro jogo que ganhou como melhor direção de arte de 2022 ter o melhor gráfico? Bom, não necessariamente. Os gráficos eles têm relação com a tecnicalidade do que é executado, o quão perfeito a textura do cabelo é, como os metais refletem a luz ao seu redor. De uma forma geral, o quão bem o jogo tenta replicar o mundo ao seu redor em pixels. Porém, a direção de arte tem uma outra finalidade. Seu objetivo é dar sentido às coisas. Se tem uma casa, como vai ser essa casa? Baseado em qual época vamos estudar a arquitetura para inserir nesse local? Por que inimigos vestem de determinada maneira? É um trabalho mais intelectual, mais pensado, que inclusive faz muita falta nos jogos atuais. Hoje em dia se tem muita preocupação em fazer o épico, em reproduzir o que vende, o que impressiona visualmente. Tipo aquele, caramba, cara, olha os gráficos, cara. Sabe, todo mundo já ouviu isso em determinado ponto da vida. Porém, se você investiga fundamente, acaba se tornando algo vazio. É por isso que quando algo tão meticulosamente pensado é feito, com tanta paixão, determinação e ímpeto, essa coisa impressiona e acaba sendo lembrado por seu feito. E nesse caso em específico, seu feito será lembrado como um dos melhores jogos já feito. Essa é a arte de Elden Ring. E bom, pessoal, essa foi a arte de Elden Ring. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu joinha aqui embaixo e se inscreve, caso não for inscrito, para não perder os próximos vídeos como este daqui. A gente se vê no próximo. Valeus, falous e fui!